Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Duarte Bechir, do PSD, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia. Vamos falar sobre os impactos da pandemia para as pessoas com necessidades especiais e suas famílias. Deputado Duarte, o Brasil tem 12 milhões e 700 mil pessoas com necessidades especiais. Como a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, por meio de seus integrantes, tem acompanhado os desdobramentos da pandemia para pessoas nessa condição e para seus familiares? Tem chegado aos deputados muitas dúvidas e preocupações? Primeiramente, Marco, eu queria cumprimentar todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. E esse canal tem sido muito importante, porque o trabalho dos deputados só se materializa a partir do momento que há um debate e a sua divulgação. Então eu quero parabenizar que mesmo nesse clima de pandemia, vocês da imprensa, da TV Assembleia, têm dado oportunidade desse canal do deputado com o seu trabalho continuar eficiente, talvez não na mesma proporção do que é em loco, mas pelas redes sociais está sendo muito bom a continuidade do nosso trabalho. Parabéns a toda a equipe de divulgação da TV Assembleia. E segundo, aí esse questionamento sobre a nível nacional de como a comissão tem visto a situação das pessoas com deficiência, a gente chega a tirar o exemplo de Minas Gerais, onde o governador havia mandado um projeto de lei para a Assembleia e nesse PL constava do apoio do governo através da SEDESI para as pessoas moradoras de rua, como também para os idosos. E uma emenda de nossa autoria possibilitou que o governo também pudesse olhar com o mesmo carinho, a mesma responsabilidade para as pessoas com deficiência. Então, a preocupação maior é que muitas pessoas com deficiência, elas precisam de um atendimento médico periódico, ou seja, é aquela consulta que se faz para o tratamento, para que ele possa ser melhorado, e aquela consulta que se faz para a avaliação de como anda a pessoa com deficiência em relação ao tratamento, ao seu diagnóstico. Então eu vejo com muita preocupação o que hoje se oferece às pessoas com deficiência em todo o nosso país. Não há o que se falar que Minas Gerais possa ser melhor ou pior, mas há de se falar que no cômputo geral, a nível nacional, estamos muito aquém daquilo que a pessoa com deficiência merece e que a legislação garante o apoio. Como está o trabalho de atendimento nas APAES em Minas neste momento? Ainda há funcionamento presencial ou as atividades estão sendo cumpridas mais de forma remota como nas escolas tradicionais? Qual a importância da continuidade da prestação desse serviço? Com relação às APAES, o seu funcionamento está também, como as escolas, está paralisado. Em decorrência, talvez, daquilo que nós já falamos e é do conhecimento de muitos alunos terem baixa imunidade e estarem propensas ao contágio com mais facilidade e, claro, uma cura mais difícil, mais complicada. O que me preocupa muito também, além dessa ação que é a mais importante de fortalecer o trabalho, o atendimento às crianças e jovens com deficiência, é a questão financeira das APAES. Nós sabemos que quase a sua totalidade não conseguem cumprir as suas obrigações financeiras sem a contribuição da sociedade e sem aquelas ações que fazem em todos os municípios. Muitas delas leilões, barraquinhas, bingos, são festas que a comunidade participa anualmente e esse recurso ele complementa aquilo que a APAE tem de ser gasto durante o ano. Aí você vai somar as transferências do governo municipal, que vem através de subvenção, algumas emendas de parlamentares, o governo do estado, que cede funcionários para essas escolas clínicas, e se não for a participação da sociedade, vai ficar um vácuo, um buraco, e ele não tem condição de ser cumprido financeiramente. Então, algumas que eu já consegui um contato, que nós visitamos, como é a de Campo Belo, a impressão é de que, dependendo
do tempo que isso acontecer, da pandemia, não há como o socorro financeiro vir imediatamente, nós temos que buscar alternativa. Eu vejo com muita preocupação a situação das nossas escolas clínicas das APAES, mas também estou aqui para dizer que não há outra medida a ser feita senão essa, que é de manter fechada por enquanto. Outra questão específica é a dos cuidadores, cujo trabalho é essencial, mas traz riscos a eles e às pessoas atendidas. Que orientações podem ser reforçadas para preservar a saúde de todos nessa relação? Se necessário for esse trabalho nesses 2 meses, no máximo 3 meses, da possibilidade de um contágio mais forte, que todos se cerquem de todas as precauções para que o contágio não ocorra. A necessidade dos cuidadores, como as aulas estão suspensas, e daqueles que fazem o trabalho em casa, tem que ser redobrada. Porque a pessoa com deficiência, nós sabemos que muitas delas têm baixa imunidade. Um contágio, nesse momento, seria muito desastroso e poderia ser até fatal para muitas das pessoas com deficiência, conforme eu disse, que têm baixa imunidade. O melhor é se assegurar de que todas as precauções, uso de máscara, de luvas, a distância e o ambiente esteja próprio para que o cuidador possa fazer o seu trabalho, a pessoa com deficiência receber esse benefício e não deixarmos o contágio tomar conta desse ambiente. Deputado Duarte, além dos cuidados preventivos, há também necessidade de uma atenção ao aspecto psicológico dessas pessoas com necessidades especiais para que quadros de ansiedade não levem a uma perda da imunidade? Um dos principais desafios e talvez uma das maiores conquistas das pessoas com deficiência foi a sua inserção no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, e isso tem se mostrado cada vez mais ativo e de uma forma crescente em todo o país. E quando essas pessoas são tiradas por necessidade do momento que nós estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, é possível que algumas delas ou muitas delas, com o afastamento, com a distância que se hoje vai ter que ter em relação à sua escola, ao seu trabalho, elas possam desenvolver um tipo de ansiedade e isso baixar a imunidade e elas terem problemas de saúde. É possível. O que é necessário fazer nesse momento? A família é a principal ferramenta de apoio às pessoas com deficiência. Já que nós não temos condições de inseri-las nesse momento nas escolas e no trabalho, em decorrência da pandemia, é necessário que a família assuma periodicamente essa responsabilidade de cuidar esses meses, esses dias de cada um das suas pessoas com deficiência, ainda com mais carinho, dando a elas atenção, na medida do possível, estando com elas de frente a uma TV, a um computador, com brincadeiras que envolvam e demonstrem claramente que esse momento que elas estão vivendo, elas não estão abandonadas nem deixadas de lado. Porque se sentir isso, eu tenho certeza que realmente a imunidade pode baixar e ela pode ter problema de saúde, uma depressão, e isso não seria bom para nenhum de nós, quanto mais para uma pessoa com deficiência. Então, nesse momento, é hora da família abraçar ainda mais a responsabilidade, uma vez que o Estado, em muitas situações, vai ter que ficar ausente, tanto do tratamento como da inserção dessas pessoas na escola ou no ambiente de trabalho. Deputado Duarte, já foram feitas críticas por parte de representantes da ONU ligados à Organização Mundial da Saúde de que as ações de governos voltadas para pessoas deste segmento populacional na atual conjuntura têm sido tímidas. Que avaliação o senhor faz até aqui no Brasil? No que é possível avançar? Veja bem, as ações, tanto por parte das recomendações da Organização Mundial de Saúde, como por iniciativa dos governos municipais, os governos estaduais e o governo federal, nunca foram, até aqui, na amplitude e na necessidade que a pessoa com deficiência merece e precisa. A gente nota que, nesse momento, elas ficam mais evidentes porque não há políticas desenvolvidas, em especial, para o atendimento da pessoa com deficiência. Nas escolas do Estado, por exemplo,
se houver as aulas acontecer de forma interativa, isso não tem como ser realizado para a pessoa com deficiência, pelo menos para a sua grande maioria, e muitas delas não tem como absorver esse trabalho realizado para o governo. Então nós achamos que, apesar de tímidas, apesar de ainda aquém da necessidade, nós temos que realçar e ressaltar que isso tem acontecido, essa valorização, de uma forma ainda tímida. Não há o que cobrar se nós estamos engatinhando na conservação, na ampliação dos direitos da pessoa com deficiência. A gente sente muito, é uma realidade, mas que não só o Brasil, que aliás em legislação é um dos países mais atualizados, mas na prática, no dia a dia do apoio às pessoas com deficiência, realmente está aquém, e nesse momento de crise, da pandemia, está muito mais evidente que o governo deve e pode fazer muito mais. Se o nosso trabalho estivesse a contento na Assembleia, se nós pudéssemos estar desenvolvendo agora visitas, os trabalhos da comissão, nós poderíamos estar cobrando e esse resultado poderia ser ainda maior do que se verifica no dia de hoje. Mas é triste constatar que é uma realidade. O oferecimento de saúde às pessoas com deficiência ainda está muito aquém, pior do que tímida, está definitivamente em dívida, em débito com as pessoas com deficiência. Eu tenho toda certeza e uma plena convicção disso. Esta foi a edição especial do Visão Parlamentar com o deputado Duarte Bechir, do PSD, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia. Falamos sobre os efeitos do coronavírus para as pessoas com necessidades especiais. Nos próximos programas, vamos tratar de outros impactos da pandemia. Até lá!